Imagina só a seguinte cena para quem está nos acompanhando hoje. É uma tarde de terça-feira completamente comum. Aquela terça-feira bem com cara de terça mesmo. Exato, bem monótona. O expediente está correndo num ritmo normal, o café já está até esfriando na caneca em cima da mesa, Aham. e aí, de repente, surge uma notificação na tela do computador. É uma mensagem direta da chefia. O texto diz apenas o seguinte: precisamos conversar sobre o seu desempenho. Venha à minha sala. Nossa, só de ouvir isso já dá um frio na barriga. Dá um terror absoluto. Imediatamente parece que o ar some do ambiente, sabe? O coração acelera, as mãos começam a suar e, antes mesmo de você levantar da cadeira, uma postura totalmente defensiva já foi armada na mente. É automático. É uma reação quase biológica, né? Uma sensação universalmente desconfortável que absolutamente qualquer pessoa que já pisou no mercado de trabalho já experimentou alguma vez na vida. Com certeza. Todo mundo que trabalha já sentiu esse gosto amargo. Pois é. Então, bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas imersões. Eu estou muito animado porque na nossa exploração de hoje nós temos em mãos um conjunto de materiais fascinante. E muito prático também. Sim, é um guia estrutural e várias transcrições literais de estudos de caso focados em algo chamado de fornecer feedback ou feed-forward de desenvolvimento. E a nossa grande missão com essa análise profunda de hoje é desconstruir exatamente esse momento de terror que eu acabei de descrever. E olha, é uma missão mais do que necessária, viu? Porque essa sensação de pânico não é um exagero da nossa cabeça. A nossa ideia hoje é investigar por que a esmagadora maioria das tentativas de dar um retorno profissional falha de uma forma tão espetacular. Geralmente causando raiva, né? Raiva, tristeza ou aquele ressentimento silencioso que simplesmente destrói as equipes por dentro. Mas mais do que isso, a gente vai entender como dominar a engenharia reversa da crítica construtiva. Aham. O objetivo aqui, para quem está nos ouvindo, é que essa crítica realmente mude comportamentos futuros sem deixar um rastro de destruição nos relacionamentos profissionais. É quase como, decifrar um código de segurança das conversas mais difíceis do mundo corporativo. Caramba, decifrar o código. Eu adoro essa imagem. Então vamos destrinchar isso logo, porque eu fico me perguntando uma coisa básica. Por que essa conversa específica é tão unicamente aterrorizante? É uma ótima pergunta. Porque, a gente lida com estresse o tempo todo no trabalho. Prazos super apertados, clientes muito difíceis, metas malucas. Mas a palavra feedback parece carregar um peso totalmente diferente. Lendo as nossas anotações dos materiais, fica parecendo que essa dificuldade toda é baseada em uma falha de design da própria psicologia humana. É isso mesmo que eu entendi? Exatamente isso. E o que é fascinante aqui é essa raiz psicológica profunda. Pouquíssimas pessoas estão naturalmente inclinadas a reagir bem a críticas. Verdade. Por mais construtivas que sejam a intenção e o tom de quem está falando, quando alguém aponta um defeito ou um erro no nosso trabalho, o nosso cérebro primitivo frequentemente não interpreta isso como uma dicasinha profissional. Ele interpreta como que um leão atacando? Quase isso. Interpreta como uma ameaça real à nossa identidade e ao nosso valor dentro do grupo. É um instinto humano muito básico de proteger a própria autoimagem. É instinto de sobrevivência social. Exato. Essa defensiva muito rápida, esse muro de concreto que sobe na nossa mente em questão de milissegundos, é o que leva àquela raiva instantânea ou àquela vontade enorme de chorar na frente do chefe. Nossa, e o grande paradoxo de toda essa situação, o que me deixa chocado, é que o propósito exclusivo de se avaliar alguém é influenciar mudanças comportamentais futuras de forma positiva. Só isso. Na teoria é só isso mesmo. Mas na prática a teoria é bem outra, certo? Porque se o instinto natural de quem ouve é se defender com unhas e dentes, o que acontece com quem precisa falar? Pensa no lado de quem lidera uma equipe hoje. É uma posição muito ingrata. Demais. A pessoa sabe que o funcionário vai erguer esse muro de proteção e por causa desse medo absurdo de desencadear uma reação agressiva ou até uma tristeza paralisante que acabe com o clima do escritório inteiro, quem gerencia acaba hesitando.
É a famosa pisada em ovos. Exatamente. O líder pisa em ovos e a informação vital fica escondida. E se a gente conectar isso ao quadro geral de qualquer ambiente corporativo, a gente vê o tamanho do estrago que essa hesitação constante causa. A informação crítica, aquela que o profissional realmente precisava ouvir para salvar a própria carreira. Aquela que faria ele ser promovido, inclusive. Essa informação fica completamente diluída. O líder tenta suavizar tanto, mas tanto o golpe, que a mensagem real é soterrada por gentilezas vazias, frases de efeito ou clichês corporativos que não significam nada. O gestor fala e no fim das contas não diz absolutamente nada de útil. O tal do feedback se torna completamente inútil. E de repente o que acontece? Cria-se uma cultura de silêncio artificial na empresa, onde ninguém aponta o que precisa ser ajustado de verdade e, consequentemente, ninguém melhora o próprio desempenho. Entender essa barreira dupla, que é o medo de quem fala e a defensiva automática de quem ouve, é o primeiríssimo passo para nossa audiência não sucumbir ao estresse dessas avaliações. Perfeito. Então, se dizer simplesmente um genérico "você precisa melhorar" não serve para nada e só gera ansiedade pura, o que a liderança deveria estar fazendo na prática? Como é que a gente quebra esse ciclo de silêncio de um lado e defensiva do outro? Tem um caminho claro para isso. Porque lendo as nossas fontes fica muito cristalino que não é uma questão de ter um dom mágico para a comunicação interpessoal. É método puro, né? Existe um roteiro exato do que funciona e do que é a receita para um desastre absoluto. Sem dúvida alguma, é puro método. Eu estou muito focada nisso porque a primeira regra que emerge das nossas leituras é implacável. É a especificidade. A clareza de separar o comportamento da personalidade da pessoa. Isso é vital. Avaliações baseadas em opiniões pessoais ou críticas a traços inatos da pessoa não são apenas inúteis, elas são ativamente destrutivas para a relação. Pensa, por exemplo, na palavra preguiçoso. Nossa, pesada. Dizer ao membro da equipe algo como "você parece preguiçoso ultimamente" é pedir para iniciar uma guerra nuclear na sala. Claro, porque preguiçoso é um ataque direto ao caráter da pessoa. É um adjetivo, e adjetivos machucam. O indivíduo não tem como consertar a própria essência de quem ele é em uma tarde de terça-feira. Precisamente. O foco tem que estar nos comportamentos que podem ser vistos e medidos por qualquer pessoa que estivesse ali na sala observando. Como se fosse uma câmera gravando tudo. Exatamente essa analogia. Em vez do gerente tentar ser um psicólogo amador e ficar adivinhando os motivos internos obscuros do funcionário, quem avalia precisa focar na ação mecânica. A diferença é gigantesca entre ouvir um "você é preguiçoso" e ouvir um "notei que os últimos 3 relatórios mensais foram entregues com 2 dias de atraso". É outra conversa. Para o cérebro de quem está ouvindo, a primeira frase soa como um belo "eu odeio quem você é e te acho um fracasso". Já a segunda soa como "temos um problema super prático no calendário que nós precisamos resolver juntos". A ameaça à identidade pura e simplesmente desaparece. Desaparece porque é um fato, não um julgamento. Mas espera aí, deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. Não é da natureza humana fazer comparações o tempo todo. Porque um erro clássico que eu vejo muito por aí e que as nossas fontes destacam com luzes de neon brilhantes é a regra da comparação. Imagina a liderança chegando e dizendo assim: "Sally, o seu trabalho tá bom, mas você só precisa ser um pouquinho mais rápida e eficiente como o Tim". Olha o desastre acontecendo. No exato milissegundo em que o nome do Tim sai da boca do gestor, a Sally ficou completamente surda para o resto da frase inteira. Surda e irritada. Com certeza, ela parou de escutar qualquer orientação técnica a partir daquele ponto e está apenas processando o ressentimento de estar sendo medida com a régua de outra pessoa. O que as fontes nos ensinam com muita veemência é que a avaliação deve ser sempre baseada em métricas absolutas de desempenho da própria pessoa. Ou seja, a discussão ali na sala tem que ser sobre se a Sally atingiu as metas que foram traçadas exclusivamente para a Sally meses atrás, certo? E não se ela superou o colega da mesa ao lado em algum ranking imaginário. Exatamente isso. O desempenho absoluto foca naquele acordo inicial que foi feito entre a empresa e aquele funcionário específico,
Envolver terceiros do nada cria um ambiente de competição super tóxica e tira totalmente o foco do que realmente importa no fim do dia, que é o desenvolvimento individual daquela pessoa. Nossa, faz todo sentido. E junto com as comparações tem um outro perigo linguístico gigantesco que aciona essas armadilhas defensivas muito rápido. É o uso de absolutos. Palavras como o sempre e o nunca. Ah, essas palavras são veneno puro em qualquer discussão, viu? Não só no ambiente de trabalho. Aquela coisa de você nunca me escuta, você sempre entrega tudo com erro de digitação. É o gatilho perfeito para a briga. O problema muito prático com os absolutos é que eles quase nunca são factualmente verdadeiros na vida real. É estatisticamente impossível. Sim, a menos que uma liderança trabalhe 24 horas por dia, colada lado a lado com o funcionário, observando absolutamente cada respiração que ele dá, é totalmente impossível afirmar que alguém nunca faz algo. E que o funcionário faz quando ouve isso? Quando um gerente usa um absoluto, o cérebro do funcionário instantaneamente, agindo como um mecanismo de defesa simplesmente genial, busca na memória de longo prazo aquela única vez, lá 6 meses atrás, em que ele fez a coisa certa. E assim que ele encontra essa memória distante, ele pensa: você está mentindo para mim. Eu fiz certo lá em março. Pronto. Acabou a reunião. Toda a credibilidade do gestor e do feedback foi completamente destruída ali mesmo. É por isso que o retorno precisa ser extremamente pontual, falando sobre um evento muito específico e recente. Nossa, isso é poderoso. E aqui, prestando atenção nas nossas anotações, é onde a coisa fica realmente interessante na nossa exploração de hoje. Porque até agora nós estamos falando de como consertar a lente com a qual olhamos para o passado, né? Sim, olhando no retrovisor. Isso. Nós analisamos o atraso do relatório que já foi entregue, a falha na comunicação que já aconteceu. Mas, como o próprio material base aponta de uma forma que eu achei brilhante, o que está feito, está feito. A tinta secou. Não dá para voltar no tempo e desfazer. E infelizmente não. Então, a grande chave mestra para o sucesso nas empresas não é o tal do feedback que olha só para trás. É um outro conceito bem diferente chamado feed forward, que olha inteiramente para o futuro. Essa é a grande virada de paradigma fantástica das nossas fontes de hoje. O conceito de feed forward tira o gestor daquela posição de um historiador chato que fica escavando os erros alheios no passado e o coloca na posição de um arquiteto do comportamento futuro da equipe. Arquiteto do comportamento, muito bom. O objetivo principal do Feed Forward é orientar de forma extremamente específica o que pode ser feito para corrigir os problemas de hoje nas próximas vezes que eles acontecerem. É ser propositivo. Exato, é sair da postura acusatória de ficar apontando o dedo e dizendo olha o desastre enorme que você causou ontem, para uma postura colaborativa de quais passos exatos nós vamos tomar juntos quando essa mesma situação acontecer na semana que vem. O foco muda inteiramente da autópsia minuciosa do problema para o projeto de construção da solução. E para mostrar como isso funciona na vida real, e não apenas no mundo maravilhoso da teoria, os pesquisadores nos forneceram transcrições literais de estudos de caso. A anatomia completa de um desastre total de gestão contrapondo com um sucesso absoluto. O cenário envolve um funcionário de atendimento ao cliente chamado Ray. O famoso caso do Ray. Pois é. E eu quero muito que a gente mergulhe bem fundo nesses diálogos, porque a diferença entre os dois gestores conversando com o Ray chega a dar calafrios na espinha. Vamos começar analisando a cena 1, que eu chamaria carinhosamente de como destruir a moral de um funcionário em 3 minutos. O gerente chama o Ray para a sala fechada e a primeira coisa que ele diz na vida é: Ray, eu preciso resolver um problema que já está me incomodando há meses. Várias pessoas vieram me dizer que estão muito preocupadas com a forma como você interage com os clientes. A gente precisa pausar aí, agora mesmo, porque a implosão nuclear da relação já começou. Esse gerente conseguiu violar múltiplas regras de ouro em apenas 2 frasezinhas curtas. Foi um recorde. Um recorde negativo.
Primeiro, ele diz que o problema o incomoda há meses, ou seja, ele não foi nem um pouco pontual, ele permitiu, por omissão, que o funcionário continuasse errando todos os dias por meses a fio sem intervir para ajudar. E segundo, ele não é nada específico nas provas. Ele joga aquela carta super covarde do várias pessoas vieram me dizer aqui nos bastidores. Ah, o pior tipo de abordagem. Ele está baseando a avaliação oficial em fofoca de corredor da empresa, não em fatos observáveis por ele mesmo. Disso, fica totalmente confuso com a emboscada. Ele responde para o chefe que acha o próprio atendimento muito bom, obrigado. E é aí, nesse momento de tensão, que o gerente solta a bomba principal do diálogo. Ele fala: "Para ser honesto, Ray, é a sua atitude. Parece que você não tem paciência e eu ouvi dizer que você pode parecer bastante arrogante no telefone." Arrogante. Ele chamou o cara de arrogante. Um julgamento direto e reto de traço de personalidade. Ele usou adjetivos pesados demais para o ambiente de trabalho. E qual é o resultado inevitável de ouvir isso? O instinto de proteção da autoimagem do Ray assume o controle total da situação. A amígdala cerebral dele simplesmente disparou um alarme vermelho. Ele já não está mais em uma reunião de trabalho civilizada. Ele sente que está em uma arena de gladiadores lutando pela própria honra e reputação. É modo sobrevivência ativado. O Ray imediatamente fica na defensiva máxima e começa a se justificar para o chefe, dizendo que os clientes de hoje em dia são muito rudes, que eles gritam no telefone à toa e que ele simplesmente não tolera a falta de desrespeito de ninguém. E como se a situação não pudesse ficar mais catastrófica, o gerente lá resolve usar a tal da regra da comparação. Ele diz para o Ray, olhando nos olhos dele: "Olha, você é muito insensível nas ligações. Você deveria tentar ser mais respeitoso e ter o tato que os seus colegas de equipe, o John e a Eva, têm." E a armadilha de urso se fecha com força. A comparação destruiu o último fio que restava de racionalidade naquela conversa. Totalmente destruído. No momento exato em que o gerente ousa mencionar a Eva, o Ray contra-ataca na mesma hora, fervendo de raiva. Ele disse: A Eva pode ser francamente hostil com as pessoas no telefone." O foco virou a colega agora. Virou fofoca pura. O gerente, percebendo que está perdendo o controle da própria reunião que ele marcou, começa a tentar defender a Eva e acusa o Ray usando aqueles malditos absolutos que a gente mencionou agora há pouco. Ele grita: "Você sempre interrompe os clientes na linha, você nunca descobre de verdade porque eles estão chateados." Sempre e nunca. Os grandes vilões. O clima na sala fica insustentável. O Ray, visivelmente acuado e com muita raiva da situação toda, dá uma desculpa bem esfarrapada, desbufando que vai tentar ser melhor, e o gerente encerra a reunião com a frase mais inútil e clichê possível: "Apenas mude a sua atitude e eu acho que tudo vai dar certo no final." Fim da reunião. É triste, mas é o retrato perfeito e acabado de um fracasso gerencial enorme. Nenhuma ferramenta técnica foi dada para o Ray, nenhum plano de ação para o futuro foi criado em conjunto. Nada. Zero. O funcionário sai daquela sala se sentindo humilhado, com muita raiva dos colegas de equipe que ele acha que foram fofocar para o chefe, com raiva da Eva especificamente, com ódio do gerente e, o mais trágico de tudo isso, ele sai sem a menor ideia técnica de como mudar essa tal atitude que cobraram dele. Porque a atitude não é um botão que você aperta, né? Não é. Agora, vamos limpar esse quadro de horrores e contrastar isso com a nossa cena 2. A abordagem do gerente eficaz que usa o poder incrível do feed-forward a seu favor. É o exato mesmo funcionário, o Ray, o mesmo problema chato de mau atendimento ao cliente, mas o roteiro mental do líder é outro. A mudança da água para o vinho já começa logo na abertura da porta. O gerente aborda o Ray dizendo: "Hey, eu observei o seu trabalho no telefone durante a última semana e queria repassar algumas coisas com você." Ou seja, ele foi pontual. Foi na última semana, não um rancor guardado há vários meses. A memória das ligações ainda está bem fresca na cabeça dos dois. E repara que ele não fala de fofocas de terceiros. Ele fala do que ele mesmo observou como líder. E o tom da voz é completamente diferente. Ele diz: "Acho que você tem um grande potencial para ser muito eficaz aqui na nossa equipe, e eu quero revisar algumas técnicas específicas com você hoje." Nossa, olha a diferença de postura.
O gerente estabelece um ambiente de pura segurança psicológica logo de cara. Mas a gente não pode esquecer que o Rai ainda é o Rai, né? Ele tá calejado pela vida e o cérebro dele ainda busca ameaças ocultas em toda interação com o chefe. É natural ficar desconfiado. Sim. Ele pergunta ainda um pouco na defensiva. Tem algum problema comigo? E presta atenção na precisão cirúrgica de quem está gerindo. O gestor não fala absolutamente nada sobre atitude ruim ou arrogância no tom de voz. Ele diz: eu vi você intervir e interromper os nossos clientes antes que eles tivessem a chance de contar a história inteira para você. Ponto final. Ponto. Sem usar um único sempre ou nunca, sem usar nenhum adjetivo perigoso. É apenas um relato fiel, como se fosse um vídeo de um fato que aconteceu naquela sala. Mas a defensiva do Ray é teimosa e muito forte. Ele tenta usar aquela velha desculpa de novo, dizendo que as pessoas do outro lado da linha são impossíveis e que, aspas, até a Eva se irrita e é muito pior do que eu com eles. O fantasma da comparação tentando entrar na sala de reunião de novo para estragar tudo. O Ray joga a isca. E o que me deixa admirada aqui é a maestria emocional da liderança nesse momento. O gerente percebe a armadilha do ego e recusa a isca imediatamente. Ele não tenta defender a Eva, ele não entra de jeito nenhum na discussão improdutiva sobre quem atende pior no setor, ele simplesmente barra o assunto ali mesmo e redireciona o foco. Não quero focar na Eva ou em qualquer outra pessoa da equipe agora, Ray. Quero explorar como nós dois podemos ajudar você a prosperar nas suas ligações. É o uso absolutamente perfeito das métricas absolutas. Apenas o desempenho do Ray importa ali. Tenta uma última rota de fuga psicológica. Ele diz: bom, talvez a minha personalidade simplesmente não seja o que a empresa deseja para essa vaga de atendimento. Ele mesmo tenta transformar o problema operacional em uma falha de caráter gigante para se vitimizar. E o gerente neutraliza isso no ato. Ele responde com muita calma. Não é sobre a sua personalidade, Ray. Não existe uma personalidade ideal escondida para esse trabalho. É puramente sobre o que você faz mecanicamente durante a ligação. Erro puramente operacional da identidade profunda do Ray, o gerente desarma completamente a bomba da defensiva mental. O Ray percebe na hora que não precisa mais ficar protegendo a própria honra, porque quem ele é não está sob nenhum tipo de ataque. Apenas as mecânicas das suas ações diárias estão sendo ajustadas. O muro mental finalmente desaba e ele está de fato pronto para ouvir e aprender. E é exatamente aí que entra a nossa solução de ouro, o verdadeiro feed-forward na prática. Em vez de dizer um vago, por favor, seja mais educado com os clientes, o gerente detalha duas sugestões extremamente práticas, mecânicas e muito claras para o Ray testar nas suas próximas ligações daquela tarde. O primeiro passo é deixar o cliente contar a história inteira, do início ao fim, sem nenhuma interrupção da sua parte, não importa o quão tentador seja cortar a pessoa. E o segundo passo é, depois de ouvir tudo em absoluto silêncio, controlar a própria respiração e fazer uma única pergunta exata ao cliente. Qual seria uma solução que resolveria sua reclamação de forma satisfatória hoje? O gerente chega ao ponto de pedir para o Ray repetir e praticar a frase em voz alta, ali mesmo, dentro da sala, como um ensaio. Sensacional. E a conclusão dessa segunda cena é o fechamento de um ciclo gerencial perfeito. O gerente não deixa a coisa toda solta no ar, tipo boa sorte. Ele pede de forma clara para o Ray testar rigorosamente essas duas técnicas e mecânicas pelas próximas 2 semanas, após as quais ele já tem um acordo de voltar a sentar juntos para analisar objetivamente se a tática funcionou ou não. Olha a diferença abissal de resultado prático para a empresa. É, gritante. O Ray sai dessa segunda reunião com um plano de ação comportamental claro como água. Ele sabe exatamente, milimetricamente, quais palavras usar na sua próxima ligação, ele não se sentiu atacado como ser humano em nenhum momento, ele não foi jogado contra os próprios colegas de baia e a dignidade profissional dele foi 100% preservada. A diferença técnica entre dar uma diretriz futura que seja acionável, o feed-forward, e apenas punir vagamente um erro do passado é gigantesca em termos de resultados. Não tem nem comparação. Mas aí me vem um questionamento.
o que tudo isso significa quando a gente sai do ambiente mais controlado de um call center ou de um atendimento ao cliente e a situação corporativa realmente foge do controle de forma catastrófica. Porque me bate uma dúvida muito realista agora para quem está nos ouvindo e vive o caos do dia a dia. Pode falar. Nós fomos seres humanos, afinal de contas. Digamos que o erro de um membro da equipe não foi apenas interromper um cliente chato, mas foi algo brutal que custou um contrato milionário, que gerou um estresse absurdo para a empresa inteira, e o líder daquele setor entra na sala de reunião genuinamente furioso. O sangue da pessoa está literalmente fervendo. Diante de tudo isso que nós lemos sobre calma e método, esse líder deve engolir essa emoção humana toda, colar um sorriso super falso no rosto e usar uma voz de robô calma só para não acionar a tal da defensiva do funcionário? Olha, essa é uma dúvida excepcional. E os nossos materiais trazem a perspectiva teórica do renomado psicólogo gerencial Edgar Schein para responder exatamente a isso. E a resposta que o Schein dá pode surpreender muita gente que estuda gestão. O que ele diz? Ele argumenta que tentar segurar a força ou mascarar uma emoção negativa forte que precisa urgentemente ser expressa naquele contexto, na verdade faz muito mais mal do que bem para a relação a longo prazo. Os gerentes definitivamente não devem criar um teatro corporativo, fingindo uma calma irreal e fornecendo declarações engessadas e polidas que tentam mascarar a real gravidade do que acabou de acontecer. Então pode demonstrar raiva? Segundo a pesquisa dele, é perfeitamente possível e muitas vezes até necessário para dar o peso da gravidade da situação, comunicar a raiva, a decepção profunda e a frustração com o trabalho. A grande chave de ouro que separa os bons líderes dos tiranos é que a alta temperatura da emoção não dá de jeito nenhum um passe livre para o gerente rasgar as regras básicas do método que a gente conversou aqui. Ah, entendi. A emoção não justifica a grosseria. Perfeito. A raiva genuína não justifica o ataque pessoal descontrolado. Você pode sim demonstrar fúria, desde que seja uma fúria estritamente direcionada ao comportamento que falhou e não direcionada à alma ou ao caráter da pessoa que errou. Nossas fontes ilustram isso de um jeito muito didático, com o caso de um outro funcionário chamado John, que liderava algo chamado Projeto ABC, mas anotações. Vamos olhar rapidinho primeiro para o jeito errado e super destrutivo de falar com o pobre do John, movido por aquela raiva descontrolada e sem método. O gerente entra na sala, já bate forte na mesa e diz: "Você realmente estragou aquela reunião super importante com a diretoria hoje, John. Falta iniciativa em você, você é passivo demais e você simplesmente não é agressivo o suficiente no mercado para assumir este tipo de projeto complexo." Nossa, é a tempestade perfeita de absolutamente tudo que não se deve fazer em uma sala comercial. É vago e é um assassinato completo de caráter profissional. Sem dúvida. O gerente disse que falta iniciativa nele, como se fosse um defeito genético incurável, e o chamou abertamente de passivo na frente dos outros. É pura avaliação destrutiva banhada em emoção tóxica. O cérebro do John ali só vai conseguir decodificar uma única mensagem clara: o meu chefe me odeia, me acha um inútil e um fraco. O instinto defensivo natural vai bloquear com força qualquer absorção de aprendizado daquela bronca. E o John muito provavelmente vai começar a procurar outro emprego no LinkedIn no dia seguinte. Com certeza, eu procuraria. Agora, o psicólogo Edgar Schein nos mostra no material o jeito certo, o jeito metódico de expressar essa exata mesma raiva visceral na exata mesma intensidade emocional, mas de uma forma muito produtiva para a empresa. Presta atenção nisso. O gerente entra na sala e diz: "John, eu estou muito chateado e frustrado de verdade com o que aconteceu hoje na nossa reunião." Total transparência e honestidade. Sim, zero teatro de robô. Mas foca no que vem no segundo, logo em seguida. Vem o detalhamento comportamental imediato, parecendo aquele vídeo de novo. Quando nós empacamos naquele problema técnico super grave do projeto ABC durante a reunião, você sentou e pareceu disposto a deixar as coisas simplesmente rolarem em silêncio, em vez de propor alguma solução de contorno para enfrentarmos a diretoria lá dentro. E quando a outra divisão de repente desafiou a direção que você estava tomando com um projeto, você recuou fisicamente na cadeira e calou a boca, em vez de mostrar a eles, com os dados que nós tínhamos,
por que sua solução era correta. Nossa, a diferença de abordagem é palpável e até alivia a nossa atenção de quem lê. O gerente narrou um filme super detalhado de tudo o que aconteceu de errado na sala de reunião. Ele focou estritamente nas ações que eram visíveis para todos, sentar em silêncio quando foi cobrado, não propor solução, recuar fisicamente na cadeira. Exato. É a anatomia perfeita de uma crítica construtiva feita sob extremo estresse emocional. E a gente tem que observar com muito cuidado como esse gerente consegue fechar o raciocínio inteiro sem atacar uma vez sequer o caráter do John. Em vez de gritar, você é um cara sem iniciativa e passivo, ele conclui de um jeito brilhante dizendo: John, eu tenho visto, infelizmente, esses padrões de ação em outros projetos recentes nossos e estou genuinamente muito preocupado com a falta de iniciativa que está implícita nesse seu comportamento. A genialidade de toda essa fala está concentrada nessa última palavra. Comportamento. Sim, ele ataca de frente o comportamento falho. Ele deixa muito cristalino que a tal da falta de iniciativa não é um defeito de fabricação terrível e irreversível do John como ser humano, mas sim uma consequência super direta das ações e das omissões temporárias que o John escolheu tomar livremente naquelas reuniões específicas. Ações ruins podem ser mudadas na próxima reunião amanhã cedo. A essência de uma pessoa, não. Sabe que é libertador constatar isso no material, né? Para qualquer pessoa que acompanha a nossa imersão de hoje e que tenha que lidar com aquele caos diário de gerenciar pessoas difíceis ou de ser gerenciado por chefes complicados, saber de verdade que a emoção crua e humana não precisa ser abolida do escritório. A frustração profunda é real, ela dói e é válida de ser sentida. Ela apenas precisa ser canalizada de uma forma técnica e inteligente para os fatos observáveis. É o equilíbrio perfeito. Saber que expressar a sua decepção pesada através da lente do comportamento salva carreiras e salva relacionamentos que, de outra forma, seriam completamente implodidos pelo ego frágil e pela defensiva. E se a gente conectar com calma tudo que nós destrinchamos aqui nos estudos de caso hoje, percebemos que a comunicação genuinamente eficaz no trabalho não depende de suprimir quem nós somos de verdade ou esconder o que sentimos, mas sim de dominar tecnicamente essa estrutura engenhosa de entrega. Não importa de verdade o quão espinhoso ou denso seja o problema da empresa, ou qual alta esteja a pressão por resultados naquele trimestre, se esse método focado no comportamento for mantido firme, a mensagem chega clara ao seu destino sem causar baixas e danos colaterais na equipe. Sensacional. Então, caminhando para o fim, vamos fazer um apanhado bem rápido e enérgico das nossas chaves mestras de hoje para quem nos ouve anotar mentalmente. Se nós queremos transformar aquele momento de terror absoluto do precisamos conversar na minha sala em uma verdadeira alavanca de crescimento profissional e pessoal, nós precisamos seguir regras claras. Primeira regra: seja visceralmente específico com os fatos. Pare de tentar adivinhar intenções alheias e descreva a ação visível, de novo, como se fosse uma câmera gravando tudo. Perfeito, câmera gravando. Segunda, ataque o problema e as consequências diretas desse problema. Nunca, jamais na vida critique a identidade da pessoa. Esqueça totalmente que os adjetivos de personalidade existem. Terceira, elimine para sempre do seu vocabulário corporativo as palavras sempre e nunca. Elas só servem para destruir rapidamente a sua própria credibilidade como gestor. Veneno puro. Quarta, nunca compare o desempenho do João com o da Maria. Compare a Maria de hoje exclusivamente com as metas que foram traçadas para a própria Maria. E a regra suprema, a verdadeira coroa de toda essa nossa análise profunda: foque implacavelmente no futuro. Use o feed forward o tempo todo. Dê passos super práticos, claros, mecânicos e aplicáveis sobre o que deve ser feito a partir de agora na rotina, transformando a culpa inútil de um erro do passado em uma estratégia brilhante e assertiva para o amanhã. Todas essas ferramentas metodológicas são essenciais, de verdade. Mas refletindo sobre tudo isso que a gente debateu agora, isso levanta uma questão muito importante na minha cabeça. Uma provocação final que vai muito além das diretrizes operacionais desses nossos guias de hoje. Qual seria? Se o maior obstáculo psicológico para nós recebermos bem qualquer tipo de orientação de melhoria
É o nosso instinto primitivo e quase indomável de proteger a nossa autoimagem contra ameaças de incompetência? O que aconteceria de verdade se as grandes organizações parassem de vez de recompensar essa ilusão tóxica de que a perfeição existe? Nossa, é uma quebra de paradigma. Total. O que aconteceria na prática se as culturas de trabalho começassem a recompensar ativamente, quem sabe até colocando bônus atrelados a isso, o erro que é rapidamente admitido e corrigido de forma transparente? Se a cultura inteira de um escritório passasse a celebrar o ajuste de rota como a maior das virtudes corporativas, a própria ideia de ficar na defensiva perderia completamente o seu sentido psicológico de existir. É verdade. Não teria motivo para ter medo. Nenhum motivo. O verdadeiro desafio lá no fundo das engrenagens corporativas pesadas talvez não seja apenas cada um de nós ficar decorando e aprendendo as técnicas cirúrgicas de como dar orientações para o colega, mas sim termos coletivamente a coragem de criar ambientes onde a vulnerabilidade natural de errar simplesmente deixe de ser lida pelo nosso cérebro como uma ameaça de morte social. Caramba! Essa é uma provocação brilhante para a gente fechar os nossos estudos de hoje com a mente fervilhando de ideias. É propor de fato uma verdadeira reconfiguração não apenas de como nós falamos uns com os outros, mas da própria fundação da cultura do trabalho nas empresas modernas. Nós queremos agradecer imensamente o tempo, a companhia sempre incrível e a atenção focada de cada pessoa que nos acompanhou em mais essa exploração fascinante pelos labirintos da comunicação e do comportamento humano. Que as nossas análises estruturais de hoje, os exemplos tão vívidos dos erros absurdos e acertos com o Rei e com o projeto do John, e, claro, o poder transformador de focar no futuro com o conceito de feed-forward, possam ser ferramentas práticas e reais na sua manga da próxima vez que uma daquelas conversas super difíceis precisar acontecer no seu escritório. Continuem sempre questionando as velhas regras enferrujadas, continuem aprimorando as conversas importantes do seu dia a dia profissional e nós nos encontramos em breve na nossa próxima análise profunda. Até lá!